Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, estamos aqui começando mais um BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Diogo Castro, gerente de desenvolvimento de mercado da BASF, e hoje vamos estar aqui falando sobre as principais doenças da cultura do milho e o manejo que a gente vem adotando nos últimos anos. Só que eu não vou fazer esse bate-papo aqui sozinho. Vou estar junto comigo aqui o nosso grande amigo Luiz Carregal, fitopatologista, que juntos aqui nós vamos estar fazendo aqui essa conversa aí sobre esse cultivo hoje tão importante para nós, que é o cultivo do milho. Seja bem-vindo, Carregal. Ô Diogo, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar junto com vocês, principalmente para falar de uma cultura tão importante que é a cultura do milho. Carregal, e quando a gente pensa nesse cultivo tão importante hoje, que é o cultivo do milho, na verdade, hoje a gente não fala mais em safrinha, assim uma segunda safra, é um cultivo tão importante hoje quanto o cultivo da soja. É fundamental hoje para o agricultor do cerrado, o cultivo do milho, é uma composição de renda hoje, e a gente busca aí anos após anos, excelência na produtividade, buscando sempre uma produtividade alta e muita rentabilidade também com o cultivo do milho. Então isso trouxe para nós também uma importância muito grande, o manejo de doença na cultura do milho. Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós, Luiz, como que você vê as principais doenças nessa cultura, como elas vêm se comportando dentro do cenário aí de manejo de doença. Cara, a cultura do milho é uma cultura fantástica, eu estou em Goiás, no sudoeste goiano, desde 2001. E as transformações que a gente viu acontecendo ao longo desse tempo foi uma coisa fantástica. O milho inicialmente, às vezes o agricultor não fazia nem adubação, ele aproveitava o que sobrava da soja, era uma cultura de menor investimento, e hoje nós temos áreas de segunda safra, a gente já nem chama de safrinha, Não. Porque é safra cheia. Nós temos áreas, Mineiros é um exemplo disso, áreas com 200 sacos por hectare. Segunda safra, Na segunda safra. Você pega isso, Jataí, Rio Verde, é uma região realmente privilegiada, onde nós temos altíssimas produtividades. Já ocorreram algumas safras do agricultor ter até mais rentabilidade na cultura do milho do que na cultura da soja, que teoricamente seria a cultura principal. Sem contar os múltiplos benefícios que a gente tem trabalhando com uma gramínea, com a parte de ciclagem de nutriente, de manutenção de palhada, aporte de matéria orgânica no solo. Só que junto com isso, muda-se o potencial produtivo, muda-se o nível de investimento e as doenças também passam a ser mais importantes, Hoje nós temos na cultura do milho aí pelo menos 10, 12 doenças que são importantes. Mas desde 2001 até hoje, nós estamos em 2025, a gente vê uma flutuação e uma alternância de importância dessas doenças. Eu lembro que em 2001, logo que eu cheguei, a cercospora era a doença mais temida. E aí a gente começou... O fungicida não era nenhum insumo considerado para essa cultura. Olha que interessante. Hoje a gente faz até 4 aplicações, 5. E nessa época o pessoal falava, o meu milho é tão bom que ele não precisa de fungicida. Exatamente. Você convenceu o agricultor de fazer uma aplicação que era pro bem dele, era muito difícil, E a cercospora dominou nessa época como a principal doença. Houve uma mudança no padrão dos híbridos, e aí teve um híbrido que dominou o mercado por muitos anos, e aí foi também uma mudança nas doenças. A ferrugem polissora e a mancha branca, a esferulina ou mancha de fosfo aérea, ganhou total importância. Aí mais recentemente me aparece uma cigarrinha que muda de novo o padrão dos híbridos. E hoje o que a gente vê como doença mais importante para a nossa região é a mancha de bipolares. O bipolares tem crescido muito nos últimos anos e a gente tem visto perdas significativas causadas por esse fungo. Na verdade são 2 espécies, tá, Diogo? Nós temos tanto o bipolares maites quanto o bipolares eícola. E todos os dois têm incidido nos diferentes materiais que o agricultor planta na nossa região. Luiz, quando a gente vê essas características hoje desses novos híbridos e híbridos com altíssimo teto produtivo, você acha, no seu ponto de vista, que a gente consegue classificar
o momento dessas doenças, assim, algumas na fase mais inicial ou outra na fase mais reprodutiva da cultura? Você acha que a gente consegue fazer essa divisão para facilitar uma forma de entendimento, assim, ou elas acontecem simultaneamente no seu ponto de vista? Não, as doenças elas podem ter essas diferenciações que você está falando. A gente pode ter doenças acontecendo mais na fase inicial e outras mais na fase final. Isso aí é fato. Mas hoje depende muito do híbrido. Então eu tenho híbridos que na fase inicial eles acabam sendo mais resistentes, né? Eu não gosto de usar o termo tolerante porque a turma confunde o que significa tolerância. Com resistência, né? A confusão é total. Mas eu vou te dar um exemplo que há pouco tempo atrás as recomendações de milho de fungicida eram 2 momentos, V8 e VT. V8 e pré-VT, era assim. Hoje quando uma empresa vai me mandar às vezes um protocolo, um trabalho de pesquisa e manda esses momentos de aplicação, eu falo, eu nem faço. Porque dependendo do híbrido, eu tenho um bipolares entrando em V4. Cara, já imaginou o milho com 4 folhas abertas e a gente já ter incidência de doença? Só que o milho é muito diferente da soja. Não estou falando nem de característica fenotípica, né? Isso é claro. Eu estou falando em relação à diversidade de materiais que a gente tem e da suscetibilidade às doenças, tá? Mas de maneira geral, a gente tem visto hoje a mancha de bipolares incidindo mais cedo na cultura e com severidade diferente dependendo do material. Mas para mim continua como a doença hoje mais importante para a cultura. E olha que interessante, né? A gente falamos aqui né, basicamente 4 doenças tão importantes, né? E com alto potencial de redução de produtividades, né? Você acha que a gente consegue trazer para o nosso ouvinte assim uma porcentagem, né, de quanto que essas doenças podem estar tirando dele lá na lavoura com um manejo não adequado? Sim. A própria mancha de bipolares, há bem pouco tempo atrás, hoje eu acho que o dano é maior do que eu vou falar, podia chegar até 20%. Cara, se você pega um híbrido com potencial de 200, eu estou falando de 40 sacos por hectare, que ele pode roubar. Se você pega uma cercóspora, o prejuízo causado por uma cercóspora é maior do que isso. Eu lembro que nos primeiros trabalhos que a gente fazia aqui, chegava a quase 50% de perda. Área tratada e não tratada, tinham híbridos altamente suscetíveis, que a gente falava assim, um potencial de, na época, sei lá, 140 sacos, você perder 70. Então é uma coisa absurda. Mancha de fosfaérea, tem um trabalho da Embrapa, é trabalho antigo, mas é um trabalho que é referência. O pessoal verificava que uma folha que tinha 20% de severidade, ela perdia na prática 50% da capacidade fotossintética. Então perdas chegando aí até 60%. Uma ferrugem polissora extremamente agressiva. Eu não vejo polissora acontecer mais, deve ter, sei lá, 7, 8 anos. Eu nem monto mais experimento de ferrugem polissora. Pensando somente nela, né? Sim, mas o potencial de dano realmente ele é bastante significativo. Nós falamos aqui até de 60% de perda. Sim, é alto, né? É alto. Você Extremamente pensar que alto. vamos fazer aquela conta, né? De um milho, nós falamos aí de 200 sacas, que a gente... É uma realidade, né? Tô falando de um milho Sim. que é real aqui na região. Sim. Né? Quando a gente vai para as áreas de mineiros, quantos sacos nós estaríamos perdendo. Sim. E outra coisa importante, né, Luiz? A doença do milho também, muitas vezes, a gente não podemos medir ela somente na folha, né? E a gente sabe que esse dano, dependendo da doença, ele pode ir tanto para o como ou até mesmo para a espiga, né? Você pode falar para nós um pouquinho dessa característica, né, de algumas sintomatologias que a gente acaba encontrando tanto no como ou também na própria espiga, Luiz? Sim, é interessante, Diogo, porque inicialmente quando a gente começava a recomendar controle químico no milho, a gente separava a planta em 3 partes, né, os 3 terços, e a gente falava que o bacheiro, a importância dele para a produção era 10%. E sim, na verdade é isso mesmo, né? Dali para cima, terço médio e terço superior, até 90%. Só que o que a gente esquece é que esse terço inferior, ele é responsável por formar sistema radicular e por dar consistência de colmo. Nós temos a cigarrinha hoje causando um baita de um problema. Sim. Que já danifica esse colmo. Se você tiver doenças foliares na parte inferior da planta, que também vão atrapalhar na consistência desse colmo, o que é comum de acontecer? O milho tombar. A hora que começa a formar a espiga, que deu peso,
o colmo ele não consegue sustentar a planta. E aí a gente tem esse tombamento e a perda que o agricultor tem é muito maior. Além disso, nós temos alguns fungos que vão incidir tanto no colmo quanto na espiga, que é o fusário, que é extremamente importante, e o outro a gente chama hoje de stenocarpella, mas o agricultor mais antigo vai lembrar do nome da diplódia. Sim. A podridão de colmo por diplódia. Esses dois patógenos eles podem acontecer também na espiga, e aí eles causam um negócio para o agricultor que é o tal do grão ardido. E a hora que o agricultor entrega o produto final, ele recebe desconto, né? Na verdade ele não recebe, né? Ele sofre com o desconto, porque ele perde dinheiro com isso. E é interessante porque quando eu tenho uma planta já danificada pelas doenças foliares, a gente acaba tendo uma suscetibilidade maior, tanto para colmo quanto para espiga. O grão ardido realmente é um transtorno. Nós estamos numa região que é privilegiada, que é o sudoeste goiano, mas quando eu vou para algumas outras regiões que o milho é plantado na segunda safra e que a gente tem uma queda de temperatura, a queda de temperatura é o gatilho para alguns fungos como aspergillus, como o fusário, para eles produzirem o que nós chamamos de micotoxinas. E aí a situação é pior ainda, porque além do desconto que eu tenho, aquele produto não pode ser utilizado para produzir uma ração, porque uma ração produzida através de um milho com micotoxina, isso gera uma série de problemas para o criatório, seja de aves, de suínos, do gado, de equinos. Toda essa preocupação que a gente tem que ter, ela vem de um bom manejo. Um manejo bem feito, você diminui essa possibilidade. Luiz, olha só, né, a importância de um bom manejo para as doenças do milho. Porque assim, ó, nós falamos aqui o dano direto, que é a redução da produtividade, o dano na qualidade do grão, que vai impactar toda uma cadeia, né, que diretamente, no caso do milho, ela consome esse milho como, né, ração. Então, assim, a gente fazer um bom manejo para a cultura do milho é fundamental. E agora, falando em manejo, Luiz, o que você acha que são fatores importantes para o nosso agricultor na escolha de um bom manejo para a cultura do milho? Bom, assim como acontece para qualquer cultura, a gente tem que entender que o controle químico é uma ferramenta. É mais uma coisa que eu vou estar utilizando, tá? Então, começa lá no início, na escolha do híbrido, é um ponto fundamental. A rotação de culturas para o milho acaba sendo mais importante até do que para a soja, porque o resto cultural do milho permanece no campo, aqui nas nossas condições, aqui por mais de 2 anos. No sul do país por mais de 3 anos. Nossa. E tem um trabalho antigo também do professor Erlei Melo Reis, que mostra a viabilidade do patógeno e da própria diplódia que a gente estava falando, na stenocarpella hoje, tanto macróspora quanto maídes, a viabilidade dos conídeos, né, no resto de cultura, na palhada. Cara, essa informação é muito legal, porque mostra que a palhada pode ficar até 3 anos e a viabilidade dos esporos, ou seja, o fungo continua capaz de causar doença em mais de 80% dos esporos que ele produz até o 3º ano. Tem noção disso? É como se ele tivesse extremamente viável ali, né? Ele está só esperando uma nova planta. É só plantar o milho de novo. Ele só está esperando a nova planta. Exatamente isso. Então, uma dica importante para o agricultor é: faça a rotação de culturas e nunca plante o mesmo híbrido que tem a mesma base genética em cima do talhão que ele plantou ele no ano anterior. Se ele já fizer essa rotação, ele tiver uma diversidade de híbrido dentro da área dele, a recomendação que a gente faz na fitopatologia serve para a soja também, tá? É que ele nunca plante mais do que 25% da área com o mesmo material. Infelizmente não é o que a gente vê acontecer. Nós temos uma área aqui que é 100% o mesmo híbrido, tá? A mesma coisa com a soja. Quantas vezes a gente viu área aí com 80%, 90% da área com o mesmo material? Ele não deve fazer isso. No máximo 25% da área com aquele híbrido. E nunca plantar safrinha em cima de safrinha, né, com o mesmo material. Fazendo sempre essa troca para ele minimizar o problema. Obedecer população e espaçamento é fundamental. Monitorar a lavoura. E o outro ponto que é muito importante é o uso do fungicida no momento correto.
o controle químico ele é vital, principalmente para esses materiais que são mais suscetíveis, mas ele deve ser bem feito, com produtos que funcionem e também no momento mais adequado. A grande vantagem que a gente tem do controle químico na cultura do milho é que não existem casos de resistência como existem para soja. Sim. Então isso facilita o agricultor porque ele tem um espectro maior de produtos que ele pode utilizar. Mas doenças como o bipolares, não são todos os produtos que funcionam bem. Então o que a gente fazia antigamente não quer dizer que vá funcionar da mesma forma hoje. Agora você tocou num ponto interessante, que é essa questão, né, do ingrediente ativo versus a doença. Você pode falar para nós um pouquinho, Luiz, da sua experiência em relação aos ingredientes ativos que nós temos disponíveis hoje no mercado, pensando nas doenças da cultura do milho, como que a gente vai conseguir encaixar, né, esse manejo dos ingredientes ativos versus as doenças que a gente tem nessa cultura, Luiz? Sim. Eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar nos grupos químicos, né? Depois a gente consegue destrinchar um pouco melhor para a parte dos ativos. No milho, normalmente, as primeiras aplicações, o agricultor ele buscava produtos mais baratos. Sobra. O que sobrou, que não usou na safra, sem um planejamento para a cultura. E usar produtos mais elaborados mais para frente, lá no pendoamento, próximo do pendoamento, um pouco depois, um pouco antes. Com bipolares a coisa mudou um pouco, né? Nós temos que entrar com produtos mais potentes na fase inicial. Então a gente mesmo tem recomendado os novos triazóis, aí que na verdade é um novo triazol, né? Que é o mefentrinfluconazol na fase vegetativa, ou produtos que contenham carboxamidas na fase vegetativa. Depois a gente pode até ir tirando o pé um pouco em relação a potência desses produtos. Por quê? Porque eu fiz o manejo bem feito na fase inicial. Mas se a gente analisar friamente pelas principais doenças, hoje para bipolares, né, nós temos o mefentrinfluconazol e as carboxamidas com um efeito mais pronunciado. Produtos também que vão agregar produtos com difenoconazol são os que apresentam um melhor resultado. Quando eu vou para doenças como a mancha branca, né, ou falcifa aérea, aí nós temos carboxamidas se destacando. Não são todas, né? Você tem algumas carboxamidas, como o fluxapiroxade, como o adepedin, como o bixafen, que vão apresentar efeitos mais pronunciados no controle dessa doença. Ferrugem eu já não sei te falar, porque tem mais de, sei lá, são 7, 8 anos que a gente nem tem o problema, a gente já não testa mais. Para cercóspora, as misturas de estrobilina mais triazol têm ido bem no controle. A diplóide é um pouquinho mais, ou estenocarpela, né, um pouquinho mais complicada, até mesmo por causa de atingir o alvo. Quando vai no colmo não tem o que fazer, né, o produto não chega. Mas, de uma maneira geral, o que a gente vai ver é o agricultor iniciando as aplicações mais cedo, que antes a gente falava V8, a gente hoje fala V4. Não são todos os híbridos que precisam, não são todos os materiais, é importante conhecer a reação de cada material, mas você vai ver, você vai perceber essa migração, né, dos produtos mais novos, mais efetivos no início, e os produtos que a gente usava de forma geral, eles ficando mais para a parte final do ciclo da cultura. Luiz, e assim, né, olha que interessante. Quando a gente escuta todo esse panorama que você apresentou para nós aqui, e para nós da BASF, isso traz para nós uma segurança muito grande quando a gente olha para o nosso portfólio BASF. Porque dentro do nosso portfólio nós temos opções para o nosso cliente, para o agricultor, que ele consegue estar buscando, né, esses ingredientes ativos, né, em misturas, né, sempre em misturas, mas em momentos distintos. Então, como a gente comentou, a gente pensa numa bipolares ali na fase inicial, a gente vê, né, essa questão do próprio Revisol indo tão bem nessa doença, né? Então a gente vê essa mistura do Revisol com a estubirulina sendo hoje uma referência, né, para o controle de bipolares, né? Então trazendo assim todo um controle, e eu acho que assim, e o Revisol ele traz uma característica interessante também, que é esse controle que ele traz num espectro de mancha.
né? Então ele consegue fazer essa aplicação na fase inicial de acordo com a característica do híbrido. Eu acho que isso é fundamental para o sucesso do manejo, né? A gente tem que olhar para o híbrido, para a escolha do manejo, mas ele é essa mistura, ela é flexível, né? Pode ser, ela é flexível, que ela consegue atender tanto essa questão da necessidade de uma bipolaris, mas também como de um complexo de mancha, como no caso da falsféria. Então a gente tem essa característica, né? Essa flexibilidade. E aí, Luiz, acho que é importante a gente deixar muito claro também para o agricultor a importância de ser preventivo. A importância da gente trabalhar na cultura do milho, assim como nós estamos acostumados a trabalhar em outros cultivos, como no caso da soja, mas também trabalhar de forma preventiva. Você fala para nós um pouquinho dessa característica, né, de trabalhar no preventivo e os ganhos, né, que é o importante. O que a gente vai ter de ganho quando a gente traz essa característica de trabalhar de forma preventiva, Luiz? Cara, não tenha dúvida. As aplicações preventivas para qualquer não, porque tem um oídio aí que vai me quebrar a perna, né? nessa conversa. Mas para a grande maioria, vamos falar para 90% das doenças, é muito melhor prevenir do que remediar. Quando a doença tem uma característica que dificulta o nosso manejo, qual que é? É você não enxergar o esporo chegando lá na tua lavoura. Você não vê isso. Não. Você vê o percevejo chegando, você vê uma lagarta, você vê uma mariposa, você vê uma planta daninha que germinou. Mas e o esporo do fungo? Você não enxerga. Quando que você enxerga? Quando já tem sintoma. Então, o que a gente deve fazer? Primeiramente, conhecer muito bem o híbrido que você está plantando. Se eu tenho um híbrido sabidamente suscetível, eu tenho histórico da doença na minha área, eu fiz milho na safrinha anterior, eu não tenho erro, vai dar a doença. O clima está favorável, está chovendo, ainda mais a época que a gente planta, que a gente ainda tem uma condição boa de umidade, vai dar a doença. Então o que eu vou fazer nessa situação? Eu vou aplicar preventivamente. Agora, o que a gente tem observado? Que para os materiais que são suscetíveis, principalmente a bipolares, esse momento da aplicação é V3, V4. A gente tenta postergar um pouco, falar para o agricultor, às vezes V5, mas não é o que está acontecendo na prática. A gente está vendo a doença incidir muito cedo. Quando eu aplico de forma preventiva, eu consigo fazer uma proteção daquela planta para não deixar o patógeno entrar. Depois que o fungo está instalado, que ele já está lá dentro, que eu já tenho sintoma, na verdade você deve ter em torno aí de 30%, 40% mais do que você realmente está enxergando. O efeito do produto, qualquer um deles, mesmo os que tem ação curativa, como é o caso do Revisol, aí, do mefentrifonazol, a gente tem um efeito não tão pronunciado. Então, sempre que eu aplicar preventivo, eu consigo manter minha planta mais limpa, a quantidade, a fonte de inóculo menor. Isso favorece até os fungicidas que eu vou usar nas próximas aplicações. Então, para materiais que necessitam de aplicação para bipolares, que essa doença é importante, a aplicação tem que ser de forma preventiva. Porque correr atrás dela, eu não tenho esse número, né? Nós vamos provavelmente, com um monte de ensaio que tem essa safra, a gente vai conseguir gerar isso. Mas eu não tenho quanto que a gente perde por dia, por exemplo, de atraso, ou quanto que eu perco por dia em função de eu ter 5, 10 ou 15% já de severidade. Esse ano tem muito ensaio, muitos híbridos, nós vamos conseguir gerar essa informação. Mas o que a gente tem visto é que quando eu faço as aplicações já com a doença instalada, o controle não é o mesmo. A porcentagem, a eficácia do produto, que podia ser de 80%, 90%, você tem uma redução para 40%, 50% de controle. Cara, se você não tem um controle efetivo, você vai ter perda de produtividade. Luiz, eu acho que assim, né? Importante da nossa conversa aqui, desse bate-papo, é que assim, a gente tem uma problemática, que é a questão do manejo das doenças. Mas a boa notícia é que nós temos excelentes ferramentas. Sim. Nós temos excelentes ferramentas e eu acho muito interessante o que você comentou. O manejo de doenças, ele é uma delas, né? É um desses pilares. Então, assim, a gente tem uma boa construção de um perfil de solo, né? A escolha do híbrido, né? Um plantio no momento certo, com população, e o manejo químico, ele vem para consolidar, né? Para consolidar todas essas boas práticas, né? Que a gente fez aí durante o decorrer. E assim, para a gente finalizar, Luiz, assim, eu queria que você trouxesse para nós as reflexões dessa safra, né, que a gente está encerrando, o que
O que a gente traz de lição dela e os aprendizados para a próxima safra, para o nosso cliente, para o nosso agricultor estar atento aí pensando no manejo de doença. Bom, o que a gente observou, primeiro, é nítida a diferença de suscetibilidade entre os híbridos. Não estou falando só bipolares, as doenças de forma geral. A primeira coisa, conheça o híbrido que você está plantando. Esse é o primeiro ponto. E tem uma notícia assim que eu acho que a princípio era muito ruim, né? Que era da cigarrinha. Cara, mas ela fez a gente ir pra roça cedo, ver milho quando tava soltando a primeira folha. E aí nós estamos vendo que tem doença desde o início, desde a segunda, terceira folha. E você pode escrever e deixar isso aí gravado por muito tempo. Igual aconteceu quando a ferrugem entrou na cultura da soja, vocês vão ver o potencial produtivo do milho aumentando, porque o controle de doença vai ser mais eficiente a partir de agora. Você vai lá para ver se tem cigarrinha, e aí você vê uma manchinha que está acontecendo, e fala, mas o que é isso aqui? Ah, isso aqui é o bipolares. Então o agricultor está agora enxergando o que está acontecendo no campo e com toda certeza vai tomar as atitudes que são necessárias. Então esse é um grande aprendizado, né, que nós temos. A recomendação, ela não pode ser generalizada. Não é para qualquer híbrido que nós vamos aplicar em V4, em V8, não é por aí que a coisa funciona. Nós temos que conhecer o material, entender a necessidade, inclusive a necessidade regional. No Rio Grande do Sul, os problemas são os mesmos que nós estamos enfrentando aqui, são os mesmos que o agricultor vai enfrentar lá no Pará, por exemplo. Então nós temos que tomar esses cuidados dessa regionalização, entender o problema para que a gente tome as atitudes. Você também foi muito feliz na sua fala e falou assim, cara, existe um problema, mas existe ferramenta. Existe ferramenta. Se você for para o campo, se você acompanhar, conhecer o material, lançar a mão do produto adequado para a doença que nós precisamos controlar, o agricultor vai ter sucesso, tá? Não plantar o mesmo híbrido em cima do resto cultural que foi dele, né, na safrinha anterior ou na safra de verão anterior. Isso é muito importante. E não plantar mais do que 25% da área com o mesmo material. Ah, mas eu gosto do híbrido tal porque ele é muito produtivo. Tudo bem, você gosta, você vai limitar a 25% para você não correr risco. Outro ponto importante, buscar sempre a informação numa fonte segura, né? É doença de planta? Converse com o fitopatologista. Luiz, obrigado, viu, mais uma vez por essa oportunidade, por esse bate-papo, essa troca de informação, né, onde a gente trazer um pouco, né, para o nosso agricultor, para o nosso cliente, essa dinâmica hoje de doenças também na cultura do milho, né? Então, obrigado mais uma vez, que em nome da BASF gostaria de agradecer aí você por essa contribuição, né, e por essa parceria ajudando nós aí a desenvolver novas moléculas, trazendo para nós, né, novos posicionamentos, desafiando nós a sempre estar buscando e trazendo para nós grandes, né, desafios para a gente juntos, né, construir aí, né, posicionamentos seguros e trazer alternativa. Sempre falo, né, todo esse trabalho aqui ele tem um único objetivo: garantir sustentabilidade para o nosso agricultor lá na ponta. Bom, Diogo, nós que agradecemos a oportunidade, a parceria, mas não sou eu que trago os desafios para vocês não, tá? Quem traz é o campo, essa mudança toda, essa agricultura dinâmica que a gente vive, e a nossa função é auxiliar vocês a usar de forma mais adequada, né, as boas ferramentas, né, que você sempre vem trazendo, vem desenvolvendo e deixando à disposição do agricultor no mercado. Conte sempre com a gente, Agrocarregal está sempre à disposição. Obrigado, Luiz, mais uma vez aí, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Contamos com você aí para a gente logo estar discutindo novamente aí sobre manejo. Gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes, né, que estavam aqui nos assistindo, convidar a todos para nos seguir nas redes sociais, buscar informação, né, através das nossas páginas, para que a gente consiga estar, né, levando cada vez mais informação para você e para o nosso cliente. Obrigado a todos.